O grito ecoou pelo quintal da mansão como um trovão em dia de sol. Como ousa fazer isso com minhas filhas? A voz de André Valente rasgou o ar matinal, carregada de uma indignação que fazia as folhas das palmeiras imperiais tremularem. No gramado inglês, impecavelmente aparado, 4 bacias coloridas, uma azul, uma rosa, uma amarela e uma verde, estavam dispostas como pequenas piscinas infantis sobre toalhas felpudas. Dentro de cada uma delas, uma menininha de cerca de 2 anos brincava alegremente com a água morna, enquanto Isabela, uma jovem morena de 20 e poucos anos, derramava água cuidadosamente com uma pequena caneca de plástico decorada com patinhos. As risadas cristalinas das 4 meninas contrastavam drasticamente com a expressão furiosa do homem que se aproximava com passos largos. O terno cinza-chumbo impecável, mesmo na manhã de sábado, os sapatos italianos batendo com força no piso de pedra portuguesa. André parou a poucos metros das bacias, as mãos cerradas em punhos, o rosto vermelho de raiva. Aos 35 anos, era um homem imponente. Alto, de ombros largos, cabelos castanhos, sempre penteados para trás, e olhos escuros que normalmente inspiravam respeito nas salas de diretoria. Agora, esses mesmos olhos fuzilavam a jovem babá que havia ousado transformar seu quintal em um que exatamente... Senhor André, eu posso explicar. Isabela começou, erguendo-se devagar da posição ajoelhada ao lado da bacia rosa, onde a pequena Manuela batia palminhas na água. Explicar? André avançou mais um passo, a voz trêmula de indignação. Explicar por que minhas filhas estão sendo banhadas como... Ele procurou as palavras, mas elas se perderam na garganta quando seus olhos captaram os detalhes da cena. Manuela, com seus cabelos cacheados molhados, grudados no rostinho redondo, sorria radiante enquanto segurava um patinho de borracha. Na bacia azul, Sofia, sempre a mais observadora, olhava curiosa para o pai, as sobrancelhas franzidas em uma expressão que já mostrava sua personalidade analítica. Laura, na bacia amarela, cantarolava uma melodia incompreensível enquanto brincava com a espuma do sabonete infantil. E Helena, a mais nova por alguns minutos, ria gostoso na bacia verde quando Isabela fazia cócegas em seus pezinhos. Todas estavam limpas, todas estavam felizes, todas estavam seguras. Mas André não conseguia ver além da imagem que se formara em sua mente. Suas filhas, herdeiras do Império Valente, nascidas em berços de ouro, sendo tratadas como crianças comuns, banhadas em bacias de plástico no quintal. As meninas precisavam tomar banho, senhor. Isabela disse suavemente, secando as mãos em um pano de prato limpo que mantinha dobrado na cintura do uniforme azul claro. A água da casa foi cortada por causa das obras na rua principal. Liguei para a companhia de água, mas só voltará no final da tarde. André piscou, processando a informação. As obras. Ele havia se esquecido completamente. Na sexta-feira, os operários haviam avisado que precisariam interromper o fornecimento de água para reparar um cano principal que havia se rompido. Mas isso não justificava. Isso. E por que não me acordou? Por que não esperou? A voz dele saiu mais baixa, mas ainda carregada de reprovação. Isabela baixou os olhos por um momento, depois os ergueu novamente para encará-lo. Era uma jovem bonita, com traços delicados e olhos castanhos enormes que sempre pareciam guardar uma tristeza antiga. Vinha de uma família humilde do interior de Minas Gerais e havia chegado à casa dos Valente há apenas 3 meses, depois que a 12ª babá havia pedido demissão, alegando que aquelas crianças eram impossíveis de cuidar sozinha. O senhor chegou tarde do escritório ontem, senhor André. Ouvi quando entrou. Foram quase 2 da manhã. Pensei que precisava descansar, e as meninas acordaram cedo hoje com fome e precisando trocar as fraldas. Não podia deixá-las sujas até o senhor acordar.
A lógica era irrefutável, mas André sentia como se algo profundamente errado estivesse acontecendo. Não conseguia nomear exatamente o que, mas havia uma sensação de descontrole, de que as coisas estavam fugindo dos padrões que ele havia estabelecido para sua vida e para a vida de suas filhas. Meu Deus, Isabela! Ele passou a mão pelos cabelos, desfazendo o penteado perfeito. Elas são as filhas de André Valente. Não podem ser banhadas em bacias de plástico no quintal como crianças normais. A pergunta saiu mais rápida do que Isabela pretendia, e ela imediatamente se arrependeu ao ver a expressão de André endurecer ainda mais. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das meninas brincando na água e pelo canto distante de um bem-te-vi no alto da mangueira centenária. André olhou para Isabela com uma mistura de choque e algo que poderia ser interpretado como traição. Ninguém ousava questioná-lo. Ninguém ousava sugerir que ele estava errado em qualquer coisa relacionada às suas filhas. Desculpe, senhor, Isabela murmurou, voltando a ajoelhar-se ao lado da bacia de Manuela. Não quis desrespeitá-lo. É que elas estão felizes. Olhe para elas. Contra sua vontade, André olhou, e o que viu o deixou ainda mais confuso. Manuela havia descoberto que poderia fazer bolhas soprando na água com sabonete. Sofia observava as bolhas com fascinação científica, tentando capturá-las com as mãos pequeninas. Laura havia começado a cantar mais alto, uma melodia que André vagamente reconheceu como uma das canções de ninar que Isabela sempre cantava para elas. E Helena olhava diretamente para ele com aqueles olhos azuis idênticos aos da mãe e estendia os bracinhos molhados em sua direção. "Papai!" ela gritou, a única das 4 que havia começado a falar algumas palavras. André sentiu o peito apertar. Helena sempre o chamava assim quando estava feliz, quando queria colo, quando estava sendo uma criança normal de 2 anos. Elas nunca ficaram tanto tempo quietas durante o banho, Isabela comentou suavemente, despejando mais água morna sobre os cabelos de Manuela, com cuidado para não deixar entrar nos olhos. Acho que gostaram de poder brincar à vontade. André se lembrou dos banhos que havia presenciado antes. As outras babás sempre se apressavam, tratando o momento como uma tarefa a ser cumprida rapidamente. As meninas choravam, esperneavam, e o banheiro sempre virava um campo de batalha. Ele mesmo havia tentado dar banho nelas algumas vezes, mas nunca conseguira controlar as 4 ao mesmo tempo. Era sempre um desastre. Mas ali, naquele quintal que ele considerava inadequado, suas filhas estavam tranquilas. Mais do que tranquilas, estavam radiantes. Senhor André, Isabela levantou-se novamente, segurando uma toalha amarela felpuda com capuz em formato de patinho. Posso tirar a Laura da água? Ela já está limpinha e começando a enrugar os dedinhos. Ele assentiu mecanicamente, observando enquanto Isabela erguia Laura da bacia amarela com movimentos suaves e seguros. A menina não protestou, não chorou, não esperneou. Pelo contrário, aninhava-se no colo da jovem babá como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Enquanto Isabela secava Laura com cuidado, cantarolando baixinho uma melodia que André não reconhecia, ele notou outros detalhes que haviam passado despercebidos em sua explosão inicial de raiva. As toalhas que serviam de base para as bacias eram todas novas, provavelmente compradas com o próprio dinheiro de Isabela. Havia pequenos brinquedos de banho organizados ao lado de cada bacia. Patinhos, peixinhos, copinhos coloridos. O sabonete era suave, específico para peles sensíveis de bebê. A água tinha a temperatura perfeita. Todo o cuidado havia sido planejado, pensado, executado com amor. A palavra surgiu em sua mente sem aviso, e André a rejeitou imediatamente.
Amor era o que ele sentia pelas filhas. Isabela era uma funcionária, paga para cuidar delas. Não havia amor ali, havia profissionalismo. Muito bom profissionalismo. Ele admitiu relutantemente, mas ainda assim... Papai, olha... Sofia havia descoberto que podia fazer a água espirrar, batendo com as mãos abertas na superfície. Cada batida produzia um pequeno geyser que a fazia rir com gosto. André se aproximou instintivamente, ajoelhando-se ao lado da bacia azul. Sofia imediatamente agarrou uma de suas mãos com as duas mãozinhas molhadas, tentando puxá-lo para mais perto. Ela quer que o senhor veja como descobriu fazer a água voar. Isabela explicou, mantendo Laura segura no colo, enquanto observava a interação. Sofia é muito inteligente. Sempre tenta entender como as coisas funcionam. André olhou para a filha. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez em semanas. Nos últimos meses, suas interações com as meninas haviam se resumido a beijos rápidos de boa noite e bom dia, quando conseguia estar em casa nos horários certos. O trabalho havia se tornado um refúgio onde ele podia manter o controle, onde entendia as regras, onde não precisava enfrentar o vazio deixado pela morte de sua esposa. Mas ali, ajoelhado ao lado da bacia azul, com Sofia mostrando orgulhosa sua descoberta científica, André sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão. Um momento de pura paternidade. Muito esperta, Sofia, ele disse suavemente, e foi recompensado com um sorriso radiante que iluminou o rostinho da menina. Tá na hora da Manuela sair também, Isabela disse, já com Laura completamente seca e vestindo um macacão limpo. Depois Helena e Sofia por último, já que está se divertindo tanto com o papai. A organização era perfeita. Enquanto secava uma menina, as outras continuavam brincando seguras nas bacias. Não havia pressa, não havia estresse, não havia lágrimas. Era exatamente o oposto de todos os banhos que André havia presenciado antes. Quando finalmente Helena foi tirada da bacia verde, a última porque sempre protestava mais, ela também se aninhou tranquilamente no colo de Isabela. As 4 meninas estavam limpas, cheirosas, vestidas com roupinhas frescas e com os cabelos penteados em pequenos rabinhos enfeitados com lacinhos coloridos. Pronto, Isabela disse, olhando para André com uma expressão que misturava esperança e apreensão. Elas estão prontas para o café da manhã. André olhou para as 4 filhas, agora sentadas no tapete de atividades que Isabela havia estendido na sombra da mangueira. Elas brincavam tranquilamente com blocos coloridos, conversando entre si na linguagem particular que só elas entendiam. Estavam felizes, estavam seguras, estavam cuidadas. Mas ainda assim, algo dentro dele resistia a admitir que talvez, apenas talvez, Isabela havia feito exatamente o que deveria fazer. Da próxima vez, ele disse finalmente a voz ainda formal, mas sem o tom de raiva anterior. Me avise quando houver algum problema. Eu posso arranjar uma solução mais adequada. Isabela assentiu, embora ambos soubessem que não havia solução mais adequada do que aquela. As meninas precisavam de banho, não havia água encanada, e ela havia improvisado com criatividade e cuidado. Mas André ainda não estava pronto para admitir isso. Ele se virou para voltar à casa, mas Helena o chamou. Papai, papai, vem! Ela estava de pé no tapete cambaleando, com a instabilidade típica de uma criança de 2 anos, mas determinada a chegar até ele. André hesitou por um momento, depois se abaixou e abriu os braços. Helena correu, ou melhor, cambaleou rapidamente, em sua direção e se atirou em seus braços com a confiança total que só uma criança pode ter. O abraço foi apertado, molhado de cabelos ainda úmidos, e cheirava a sabonete de bebê e talco. André fechou os olhos por um momento, inalando o perfume da filha, sentindo o coração contrair com uma mistura de amor e culpa
que o acompanhava constantemente desde que se tornara pai solteiro. Quando abriu os olhos, encontrou o olhar de Isabela. Ela os observava com uma expressão suave, quase maternal, como se estivesse vendo algo bonito e raro. Ela sempre pergunta pelo senhor durante o dia. Isabela disse baixinho. Onde, papai? É uma das frases favoritas dela. André sentiu o peito apertar novamente. Quantas vezes ele havia perdido momentos como aquele por estar mergulhado no trabalho? Quantas vezes havia escolhido a segurança do escritório em vez da imprevisibilidade de ser pai? Eu preciso me arrumar para uma reunião. Ele mentiu porque não havia reunião alguma. Era sábado e sua agenda estava livre, mas precisava de espaço para processar o que havia acontecido. Depositou Helena cuidadosamente no tapete e se dirigiu à casa, sentindo o peso dos olhares da babá e das 4 filhas em suas costas. Dentro da mansão, o silêncio era quase opressivo após a alegria do quintal. André subiu as escadas de mármore, passou pelos retratos familiares que pareciam julgá-lo a cada passo e se trancou no escritório. Da janela, podia ver o quintal. Isabela havia recolhido as bacias e estava organizando os brinquedos em uma cesta, enquanto as meninas brincavam tranquilamente na sombra. A cena era doméstica, calorosa, real. André se afundou na poltrona de couro e apoiou a cabeça nas mãos. Por 3 meses, desde que Isabela chegara, a casa havia funcionado melhor do que nunca. As meninas estavam mais felizes, mais calmas. Não havia mais dramas na hora do banho, da comida, de dormir. Pela primeira vez em 2 anos, ele conseguia trabalhar sem ser interrompido constantemente por babás desesperadas pedindo socorro. Mas havia algo em Isabela que o incomodava profundamente, algo que ele não conseguia nomear. Talvez fosse a facilidade com que ela lidava com situações que ele considerava impossíveis. Talvez fosse a forma como as meninas reagiam a ela, com uma confiança e carinho que pareciam reservar apenas para mães. A palavra ecoou em sua mente como um sino de alarme. Mãe. As meninas não tinham mãe. Haviam perdido Ana no parto, e André havia prometido a si mesmo que nunca nenhuma outra mulher tomaria esse lugar. Ele seria pai e mãe. Ele daria às filhas tudo o que precisassem, mas estava falhando miseravelmente. O som de risadas do quintal chegou até a janela, e André não resistiu a espiar novamente. Isabela havia trazido uma mangueira e estava regando as plantas do jardim, enquanto as meninas ajudavam, segurando pequenos regadores de plástico. Helena havia se molhado e ria enquanto tentava pegar as gotas d'água que escorriam de seus cabelos. Era uma cena perfeitamente comum, perfeitamente normal. O tipo de cena que Ana teria adorado. O tipo de momento que ela havia sonhado em viver com as filhas. André fechou os olhos e se forçou a voltar ao trabalho. Tinha relatórios para revisar, contratos para analisar, decisões para tomar. Era nisso que ele era bom. Era nisso que podia confiar. Mas mesmo enquanto tentava se concentrar nos números na tela do computador, sua mente voltava insistentemente à imagem das 4 bacias coloridas e ao sorriso de Helena quando o chamou de papai. Talvez, apenas talvez, ele tivesse reagido de forma exagerada naquela manhã. Mas admitir isso significaria questionar muito mais do que apenas um banho improvisado no quintal. 3 horas depois, André ainda estava no escritório quando ouviu um estrondo vindo do andar de baixo, seguido por um choro que ele imediatamente reconheceu como sendo de Sofia. Empurrou a cadeira para trás e desceu as escadas correndo, o coração disparado com todas as possibilidades terríveis que sua mente conseguiu criar em 15 segundos. Encontrou Isabela ajoelhada no chão da sala de brinquedos, segurando Sofia no colo, enquanto a menina chorava copiosamente. Ao lado delas, uma torre de blocos coloridos estava espalhada pelo chão, e um dos blocos,
Um cubo vermelho tinha uma pequena mancha de sangue. O que aconteceu? André perguntou, já estendendo os braços para pegar a filha. Ela estava construindo uma torre muito alta e perdeu o equilíbrio quando tentou colocar o último bloco. Isabela explicou, entregando Sofia cuidadosamente. Bateu o lábio no bloco quando caiu. Não é nada grave, só um cortezinho pequeno, mas assustou ela. André examinou o lábio da filha, que estava realmente apenas com um pequeno corte. Nada que justificasse o pânico que havia sentido. Sofia já estava se acalmando, mais assustada do que machucada, aninhando-se em seu colo com a confiança de quem sabia que o papai sempre a protegeria. Eu já limpei e coloquei um pouquinho de gelo. Isabela continuou, mostrando uma pequena bolsa térmica em formato de ursinho. Em alguns minutos não vai doer mais nada. Enquanto acalmava Sofia, André observou o ambiente ao redor. A sala de brinquedos estava organizada de uma forma que ele nunca havia visto antes. Os brinquedos estavam separados por tipo e cor, criando estações diferentes. Uma área para blocos de construção, outra para bonecas e pelúcias, um cantinho com livros infantis e almofadas para leitura. As outras 3 meninas brincavam tranquilamente, cada uma em sua estação preferida. Você reorganizou tudo, ele comentou, ainda embalando Sofia. Espero que não se importe, Sr. André. É que elas se concentram melhor quando sabem onde encontrar cada brinquedo. E assim, elas aprendem a guardar no lugar certo depois de brincar. André olhou ao redor novamente, notando detalhes que havia passado despercebidos. As prateleiras estavam na altura das meninas, facilitando o acesso. Havia pequenas etiquetas com desenhos, um urso para identificar onde ficavam as pelúcias, blocos coloridos para mostrar onde guardar os brinquedos de construção. Era um sistema simples, mas eficiente. Como você sabe dessas coisas? A pergunta saiu sem que ele pensasse, movido por uma curiosidade genuína. Isabela sorriu timidamente, ajustando uma mecha de cabelo que havia escapado do rabo de cavalo. Cuidei dos meus irmãos mais novos desde pequena. Minha mãe trabalhava muito, então eu aprendi observando eles, vendo o que funcionava e o que não funcionava. Ela fez uma pausa, observando as meninas brincarem. Crianças gostam de rotina, de saber o que esperar. Faz elas se sentirem seguras. André processou a informação. Isabela vinha de uma família grande, havia sido praticamente uma segunda mãe para os irmãos. Isso explicava a naturalidade com que lidava com as quadrigêmeas, a forma como parecia antecipar suas necessidades antes mesmo que elas as expressassem. Sofia havia parado de chorar completamente e agora brincava com os botões da camisa do pai, murmurando alguma coisa em sua linguagem particular. André a depositou cuidadosamente no chão e ela imediatamente voltou para sua torre de blocos, determinada a reconstruí-la. Quantos irmãos você tem? Ele perguntou, surpreso com seu próprio interesse. 5. Isabela respondeu, arrumando os blocos que haviam se espalhado. Eu sou a mais velha. O caçula tem 8 anos agora. E eles ainda moram com seus pais? Sim, no interior. Meu pai trabalha na lavoura e minha mãe faz costuras para fora. Eu mando dinheiro todo mês para ajudar, principalmente com os estudos dos menores. André assentiu, começando a entender melhor quem era a jovem que cuidava de suas filhas. Isabela não era apenas uma babá em busca de um emprego qualquer. Ela era uma jovem que havia assumido responsabilidades familiares desde cedo, que entendia o peso de cuidar de crianças, que havia escolhido aquela profissão por vocação, não por falta de opção. Por que veio para São Paulo? Ele continuou perguntando, genuinamente curioso agora. Para estudar. Ela respondeu simplesmente. Faço pedagogia à noite na universidade. Quero ser professora de educação infantil. A revelação o surpreendeu. De alguma forma, André havia assumido que Isabela seria apenas uma jovem sem muitas qualificações.
alguém que aceitara o trabalho de babá por necessidade. Nunca havia se dado ao trabalho de perguntar sobre seus planos ou ambições. Você pretende continuar trabalhando como babá depois de se formar? Isabela hesitou antes de responder, como se estivesse pesando cuidadosamente as palavras. Honestamente, não sei. Gosto muito de cuidar das suas filhas, Sr. André. Elas são especiais, mas meu sonho sempre foi ter uma sala de aula própria, ensinar crianças a ler e escrever, ajudar elas a descobrir o mundo. André sentiu uma pontada estranha no peito. A ideia de Isabela deixando a casa, de ter que encontrar outra babá, de recomeçar todo o processo de adaptação com as meninas, era uma perspectiva que o incomodava mais do que gostaria de admitir. Quanto tempo falta para você se formar? 2 anos ainda, ela respondeu, agora organizando os livrinhos na estante baixa. Mas não se preocupe, Sr. André, eu nunca deixaria as meninas na mão. Quando chegasse a hora, conversaríamos com antecedência para encontrar uma substituta adequada. A palavra substituta ecoou na mente de André de forma desconfortável, como se Isabela fosse substituível, como se outra pessoa pudesse simplesmente chegar e assumir o cuidado das meninas com a mesma naturalidade, o mesmo carinho, a mesma competência. Ele olhou para as filhas, todas completamente absortas em suas brincadeiras. Manuela estava lendo um livro de figuras para uma boneca, imitando perfeitamente a entonação que Isabela usava durante as histórias da noite. Laura construía uma casa elaborada com blocos, sua língua para fora em concentração total. Helena brincava de casinha com pequenos bonecos, criando diálogos complexos entre os personagens. E Sofia, já recuperada do susto, havia conseguido reconstruir sua torre ainda mais alta que antes. Eram cenas de infância perfeitamente normais, mas André não conseguia se lembrar de ter visto as filhas tão concentradas e felizes com as babás anteriores. Na verdade, não conseguia se lembrar de ter visto as filhas verdadeiramente felizes desde que Ana morrera. O pensamento surgiu sem aviso e ele o afastou rapidamente. Não era justo comparar. Ana havia morrido no parto. Nunca havia tido a chance de cuidar das filhas, de vê-las crescer, de criar memórias com elas. Pensar no que poderia ter sido era um caminho perigoso que André havia aprendido a evitar. Senhor André, a voz de Isabela o trouxe de volta ao presente. O senhor está bem? Ele piscou, percebendo que havia ficado perdido em pensamentos por alguns minutos. Isabela o observava com uma expressão preocupada, como se tivesse percebido a sombra que havia passado pelo seu rosto. Estou sim, ele respondeu automaticamente, só pensando no trabalho. Ela assentiu, mas André teve a impressão de que ela não havia acreditado na desculpa. Havia algo no olhar de Isabela, uma percepção que o deixava desconfortável. Como se ela conseguisse ver além da fachada que ele mantinha cuidadosamente construída. As meninas vão almoçar daqui a pouco, ela disse suavemente. Fiz uma sopa de legumes com frango desfiado. Elas estão comendo muito bem ultimamente. André fez uma anotação mental de perguntar depois que tipo de transformação Isabela havia operado na alimentação das meninas. Antes dela chegar, as refeições eram batalhas épicas, com comida voando para todos os lados e crianças chorando. Agora, aparentemente, elas comiam muito bem. Eu vou almoçar fora, ele disse, embora não tivesse planos de sair. A verdade era que almoçar com as meninas requeria uma energia emocional que ele não tinha certeza de possuir naquele momento. Claro, Isabela respondeu sem julgamento na voz. Vai sobrar sopa na geladeira se o senhor quiser esquentar mais tarde. A oferta casual o tocou de uma forma inesperada. Há quanto tempo alguém se preocupava se ele havia comido? Desde Ana, provavelmente. As outras babás cuidavam exclusivamente das meninas, como era esperado. Isabela, aparentemente, havia estendido seus cuidados para incluir toda a família.
André estava prestes a responder quando Helena se aproximou correndo, segurando um dos pequenos bonecos da casinha. Papai, olha, ela disse, estendendo o boneco em sua direção. É o papai boneco? Ele pegou o pequeno boneco, um homem de terno azul com cabelos castanhos, e examinou. Helena havia escolhido o boneco que mais se parecia com ele para representá-lo em sua brincadeira. É muito parecido comigo, ele disse, sorrindo genuinamente pela primeira vez no dia. Helena, conte para o papai a história que você inventou. Isabela incentivou, ajoelhando-se ao lado da menina. Helena pegou o boneco de volta e começou uma narrativa elaborada sobre como o papai boneco trabalhava muito, mas sempre voltava para casa para brincar com as filhinhas bonecos. Era uma história simples, mas revelava muito sobre como uma criança de 2 anos percebia seu mundo. André escutou fascinado, percebendo detalhes na personalidade da filha que havia passado despercebidos. Helena era uma contadora de histórias nata, com uma imaginação rica e uma capacidade de expressão impressionante para sua idade. Ela sempre inventa histórias assim? Ele perguntou para Isabela quando Helena terminou e voltou correndo para sua casinha de brinquedo. Sempre. Helena tem uma imaginação incrível. E Manuela adora livros. Você notou como ela estava lendo para a boneca? Sofia é muito lógica, gosta de entender como as coisas funcionam, e Laura é artística. Você deveria ver os desenhos que ela faz com giz de cera. André olhou para as filhas com novos olhos. Como havia perdido esses detalhes? Como não havia percebido que cada uma desenvolvia sua própria personalidade única? Como você descobriu tudo isso? Ele perguntou, genuinamente impressionado. Observando, Isabela respondeu simplesmente. Passando tempo com elas, prestando atenção no que as faz felizes, no que as interessa. Cada criança é única, tem seus próprios talentos e jeitos de ver o mundo. A simplicidade da resposta o atingiu como um soco no estômago, observando, passando tempo, prestando atenção, coisas básicas que um pai deveria fazer, mas que André havia terceirizado completamente para babás enquanto se refugiava no trabalho. Senhor André, Isabela disse hesitantemente, posso fazer uma pergunta? Ele assentiu, embora algo em seu tom o deixasse apreensivo. Por que o senhor não almoça com as meninas? Elas sempre perguntam onde você está durante as refeições. A pergunta era feita sem julgamento, com genuína curiosidade, mas André sentiu como se estivesse sendo confrontado. Sua primeira reação foi ficar na defensiva, dar uma desculpa sobre trabalho ou compromissos importantes. Mas algo na expressão aberta e honesta de Isabela o fez pausar. É complicado, ele disse finalmente. Complicado como? André olhou para as filhas, depois para Isabela, depois para as próprias mãos. Como explicar para uma jovem de 20 e poucos anos que ele, um empresário bem-sucedido e respeitado, tinha medo de almoçar com suas próprias filhas? Como admitir que os momentos em família o faziam lembrar dolorosamente de Ana, dos planos que haviam feito juntos, da vida que deveriam estar vivendo? Ana sempre sonhou em ter uma família grande. Ele disse lentamente, as palavras saindo com dificuldade. Ela queria almoços em família todos os domingos, férias na praia, aniversários cheios de amigos. Quando fico com as meninas, eu lembro do que perdemos, do que elas perderam. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando a confissão. Quando falou, sua voz era suave, mas firme. Com todo respeito, Sr. André, mas as meninas não perderam nada. Elas ganharam você. E você está perdendo elas, enquanto tenta proteger a todos, de uma dor que talvez não precise ser tão dolorosa assim. A observação era direta, quase brutal em sua simplicidade, mas não cruel. Era a verdade dita com gentileza, o tipo de verdade que André sabia que precisava ouvir, mas que ninguém havia tido coragem de dizer.
Você não entende, ele começou, mas Isabela o interrompeu gentilmente. Não, eu não entendo a dor de perder uma esposa. Mas entendo a dor de crescer sem uma mãe. Ela disse, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Minha mãe sempre esteve presente fisicamente, mas emocionalmente. Ela estava sempre tão cansada, tão sobrecarregada, que muitas vezes era como se não estivesse lá. Andréa olhou com nova atenção, percebendo que Isabela carregava suas próprias cicatrizes. O que estou tentando dizer, ela continuou, é que as meninas precisam do Senhor presente, não perfeito. Elas precisam de memórias reais com o Pai, não da proteção dele. As palavras ecoaram no silêncio da sala de brinquedos, pontuadas apenas pelos sons das meninas brincando. André sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de reconhecimento e resistência. Parte dele sabia que Isabela estava certa. Outra parte ainda queria proteger a todos, incluindo a si mesmo, da vulnerabilidade que vinha com a conexão emocional verdadeira. Papai! Helena apareceu novamente ao seu lado, desta vez carregando todos os bonecos da família. Brinca comigo? André olhou para a filha, depois para Isabela, que o observava com expectativa discreta. Era um momento simples, uma escolha aparentemente pequena, ficar e brincar ou encontrar uma desculpa para escapar. O que você quer brincar? Ele perguntou, sentando-se no chão ao lado da filha. O sorriso que iluminou o rosto de Helena foi tão radiante que André sentiu o coração apertar. Quando havia sido a última vez que havia feito uma de suas filhas sorrir assim? Enquanto Helena organizava os bonecos para começar uma nova história, André percebeu Isabela se afastando discretamente, dando espaço para o momento pai e filha. Era outro pequeno gesto que revelava sua sensibilidade e compreensão. Talvez, André pensou enquanto Helena começava a narrar uma aventura elaborada envolvendo toda a família de bonecos, ele tivesse julgado mal o banho das bacias coloridas naquela manhã. Talvez sua reação tivesse sido menos sobre o método e mais sobre suas próprias inseguranças e medos. E talvez fosse hora de começar a questionar outras suposições que havia feito sobre o que era melhor para suas filhas. Uma semana depois do episódio das bacias coloridas, André chegou em casa mais cedo que o habitual e encontrou a casa estranhamente silenciosa. Eram 4 da tarde, horário em que normalmente as meninas estariam acordadas e brincando, enchendo a mansão com suas vozes e risadas. Mas hoje, apenas o som distante do ar-condicionado quebrava o silêncio. Subiu as escadas em direção ao quarto das meninas, seus passos abafados pelo carpete grosso. A porta estava entreaberta e ele espiou cuidadosamente para dentro. O que viu o fez parar no corredor, observando uma cena que jamais esqueceria. As 4 meninas estavam deitadas em seus berços, mas claramente acordadas, conversando baixinho entre si em sua linguagem particular. Isabela estava sentada no chão no centro do quarto, com as costas apoiadas contra a cômoda, um livro aberto no colo e uma expressão de pura exaustão no rosto. Havia algo diferente na atmosfera do quarto, uma tensão sutil que André não conseguia identificar. As meninas pareciam mais agitadas que o normal, se mexendo inquietas em seus berços. E Isabela parecia estar lutando para manter os olhos abertos. Isabela, ele disse suavemente, empurrando a porta. Ela sobressaltou, o livro quase escorregando de suas mãos, e imediatamente tentou se levantar. Senhor André, não o ouvi chegar, ela disse, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço que não conseguiu esconder. Está tudo bem? Ele perguntou, entrando no quarto. As meninas imediatamente começaram a se agitar mais ao vê-lo, Manuela e Sofia se puxando para ficar em pé nos berços. Sim, claro, Isabela respondeu rapidamente, mas André notou que ela precisou se apoiar na cômoda para se levantar completamente.
As meninas estão um pouco agitadas hoje. Acho que é o tempo. Está muito abafado. André observou mais atentamente. As meninas realmente pareciam inquietas, mas havia algo mais. Helena estava com as bochechas coradas e Laura continuava deitada, o que era incomum para ela. Elas estão com febre? Ele perguntou, aproximando-se do berço de Helena. Um pouquinho, Isabela admitiu relutantemente. Nada grave, apenas um resfriado. Já dei o antitérmico prescrito pelo pediatra. André tocou a testa de Helena e confirmou a febre baixa. Depois verificou as outras três. Sofia e Manuela também estavam levemente febris, mas Laura estava visivelmente mais abatida. Há quanto tempo elas estão assim? Desde ontem à noite, Isabela respondeu, organizando desnecessariamente os brinquedos que já estavam perfeitamente arrumados. Não dormiram muito bem. Laura vomitou 2 vezes durante a madrugada, mas parou depois que mudei a dieta dela para líquidos e comidas leves. André a olhou com mais atenção. Isabela estava pálida, com olheiras profundas e os cabelos menos arrumados que o habitual. Se as meninas não haviam dormido bem, significava que ela também não havia dormido. Você ficou acordada a noite toda com elas? Não toda a noite. Ela mentiu, mas o tremor quase imperceptível em suas mãos a entregou. Apenas checando de vez em quando. André sabia que era mais que isso. Conhecia os sinais de uma noite em claro, porque havia passado muitas delas nos primeiros meses de vida das meninas, antes de contratar ajuda em tempo integral. Você deveria ter me chamado, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade da preocupação em sua voz. Não queria incomodá-lo, Isabela respondeu, agora organizando as roupinhas no guarda-roupa com movimentos mecânicos. É que teve aquela reunião importante ontem à noite com os investidores japoneses. A observação o atingiu de forma inesperada. Isabela prestava atenção em sua agenda, se preocupava em não interromper compromissos importantes. Quantas outras noites ela havia lidado sozinha com situações difíceis para não incomodá-lo? Isabela, ele disse firmemente, da próxima vez me chame. Não importa o que eu esteja fazendo. Ela parou de organizar as roupas e o olhou, como se estivesse avaliando se ele realmente falava sério. Tá bom, ela disse finalmente. Mas André teve a impressão de que ela não acreditava que ele cumpriria a promessa. Laura começou a choramingar no berço, um som fraco que imediatamente alertou tanto André quanto Isabela. Ela se aproximou rapidamente, sentindo a temperatura da menina. A febre dela subiu um pouco, ela murmurou, pegando Laura no colo. As meninas se aninharam contra ela imediatamente, buscando conforto. Talvez devêssemos levá-la ao médico, André sugeriu, observando como Laura parecia menor e mais frágil nos braços de Isabela. Já conversei com o Dr. Henrique por telefone hoje de manhã. Isabela explicou, embalando Laura suavemente. Ele disse que enquanto a febre não passar de 38 graus e ela estiver se alimentando, é só manter os cuidados em casa. Mas se piorar durante a noite, ele pediu para levarmos ao pronto-socorro. A eficiência com que Isabela havia lidado com a situação o impressionou novamente. Ela havia consultado o pediatra, monitorado os sintomas, ajustado a alimentação, tudo sem incomodá-lo ou criar pânico desnecessário. E você? Ele perguntou impulsivamente. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Isabela piscou, claramente surpresa com a pergunta. Eu tomei café da manhã, ela disse, mas de forma pouco convincente. André olhou para o relógio. Eram 4 da tarde. Vá comer alguma coisa e descansar um pouco, ele disse, estendendo os braços para pegar Laura. Eu fico com elas. Não precisa, Sr. André. Eu consigo... Não foi uma sugestão. Ele interrompeu, mas sem rispidez. Você não vai conseguir cuidar delas adequadamente se desmaiar de cansaço,
Isabela hesitou por um momento, claramente dividida entre a necessidade de descanso e a relutância em deixar as meninas quando estavam doentes. André percebeu que ela havia desenvolvido um senso de responsabilidade quase maternal pelas meninas. "Meia hora", ela disse finalmente, entregando Laura cuidadosamente. "Se precisar de alguma coisa, eu chamo", André completou. "Vá." Depois que Isabela saiu, André se encontrou sozinho com as 4 filhas doentes pela primeira vez desde que se tornara pai. A princípio, o silêncio foi reconfortante. Laura havia se acalmado em seus braços e as outras 3 pareciam estar cochilando. Mas então, Helena começou a choramingar e André percebeu que ela havia feito cocô. Colocou Laura cuidadosamente de volta no berço e pegou Helena para trocar a fralda. No meio da troca, Sofia acordou completamente e começou a chorar, querendo sair do berço. Manuela despertou com o choro da irmã e também começou a resmungar. Em questão de minutos, André se viu no meio de um caos total. Laura havia voltado a chorar no berço. Helena esperneava na mesa de troca, se recusando a ficar parada. Sofia berrava exigindo atenção e Manuela havia começado a vomitar. O pânico tomou conta dele. Como Isabela fazia isso parecer tão fácil? Como conseguia lidar com 4 bebês doentes simultaneamente sem perder a sanidade? Tentou pegar Manuela para limpá-la, mas Helena rolou na mesa de troca e quase caiu. Segurou Helena com uma mão e tentou alcançar Manuela com a outra. Mas Sofia aumentou o volume do choro, claramente sentindo que estava sendo ignorada. Laura, por sua vez, havia se acalmado, mas agora estava muito quieta, o que de alguma forma era ainda mais preocupante. Foi quando percebeu que não fazia ideia de onde Isabela guardava os termômetros, as medicações, as roupas de reserva. Não sabia qual das meninas tomava qual remédio, em que horário, ou como Isabela conseguia distinguir entre os diferentes tipos de choro. Estava completamente perdido. 20 minutos depois, quando Isabela voltou, encontrou André sentado no chão no meio do quarto, segurando Helena no colo, enquanto tentava limpar Manuela com uma toalha úmida. Sofia havia parado de chorar, mas apenas porque havia se cansado de gritar. Laura estava dormindo, mas com a respiração ligeiramente ofegante. "O que aconteceu?" Isabela perguntou, mas sem julgamento na voz, apenas preocupação genuína. André começou, depois parou. Como explicar que havia falhado miseravelmente em 30 minutos sozinho com as próprias filhas? Elas acordaram todas ao mesmo tempo e eu não soube. Não consegui. Isabela não disse nada. Simplesmente pegou Manuela dos braços dele e começou a limpá-la adequadamente. Depois vestiu nela uma roupa limpa. Em seguida verificou Sofia, que imediatamente se acalmou com sua presença. Checou a temperatura de Laura e ajustou sua posição no berço para facilitar a respiração. Em 10 minutos, o quarto voltou à relativa calma anterior. "Como você faz isso?" André perguntou, genuinamente impressionado e humilhado pela própria incompetência. "Prática", Isabela respondeu simplesmente, sentando-se no chão ao lado dele. "E muito erro e acerto. Na primeira semana aqui, eu também entrei em pânico várias vezes. Sério? Sério. Uma vez, a Manuela e a Sofia começaram a chorar ao mesmo tempo, e eu chorei junto com elas porque não sabia o que fazer. Ela admitiu, sorrindo um pouco com a lembrança. Levei 2 semanas para aprender a distinguir os diferentes choros de cada uma. André a olhou com nova admiração. Isabela não era naturalmente perfeita como ele havia assumido. Ela havia aprendido, se dedicado, desenvolvido suas habilidades através de tentativa e erro, exatamente como qualquer outra pessoa faria. "Você nunca demonstra insegurança?" ele comentou. "Com o senhor?" Isabela deu uma risadinha baixa. "Nunca me senti à vontade para demonstrar."
Sempre tive a impressão de que qualquer deslize seria motivo para demissão. A confissão o atingiu como um soco no estômago. Ele havia criado um ambiente onde Isabela sentia que precisava ser perfeita, onde não podia mostrar vulnerabilidade ou pedir ajuda quando precisava. Isso não é verdade, ele disse, mas mesmo enquanto falava, percebeu que suas ações anteriores haviam dado exatamente essa impressão. Posso fazer uma pergunta, Sr. André? Isabela disse depois de um momento de silêncio. Ele assentiu. Por que o senhor tem tanto medo de não conseguir cuidar delas? A pergunta era direta, feita com a simplicidade que caracterizava Isabela, mas carregada de uma percepção que o desarmou completamente. Ele começou. Depois parou. Como explicar os medos irracionais que o assombravam desde o nascimento das meninas? Como admitir que se sentia culpado por Ana ter morrido dando à luz filhas que ele havia desejado tanto? Ana sempre disse que eu seria um pai maravilhoso. Ele disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Ela tinha tanta certeza, tanta confiança. E eu sinto que estou decepcionando tanto ela quanto as meninas todos os dias. Isabela o observou por um longo momento, seus olhos castanhos, cheios de uma compreensão que ia além de sua idade. Posso dizer uma coisa? Ela perguntou suavemente. André assentiu. Talvez a Ana estivesse certa sobre o senhor ser um pai maravilhoso, mas talvez ela soubesse que isso não significava ser perfeito. Significava estar presente, se importar, tentar. E o senhor faz isso. Só não se permite ver. As palavras ecoaram no quarto silencioso, pontuadas apenas pela respiração suave das meninas que finalmente haviam se acalmado. André sentiu algo se mexer em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear completamente. Como você consegue ver isso tudo tão claramente? Ele perguntou, genuinamente curioso. Porque não estou assombrada por fantasmas, Isabela respondeu gentilmente. Posso ver o senhor como pai sem compará-lo com o que poderia ter sido. E o que vejo é um homem que ama as filhas, tanto que tem medo de machucá-las, de não ser suficiente para elas. André ficou em silêncio, processando as palavras. Pela primeira vez, alguém havia verbalizado seus medos sem julgá-los. Havia reconhecido seu amor pelas filhas, mesmo quando ele próprio duvidava de sua capacidade de expressá-lo adequadamente. As meninas não precisam de um pai perfeito, Isabela continuou. Elas precisam do pai delas, com todos os defeitos, medos e inseguranças. Porque isso é real, e real é o que constrói amor verdadeiro. Naquele momento, Laura se mexeu no berço e murmurou algo em seu sono. Instintivamente, tanto André quanto Isabela olharam em sua direção, prontos para atendê-la se necessário. Mas ela apenas se acomodou melhor e continuou dormindo. Elas confiam em você, André observou, vendo como Isabela havia reagido automaticamente ao movimento de Laura. E confiam no senhor também, ela respondeu. Mais do que o senhor imagina. André pensou em Helena chamando-o de papai com tanta alegria, em Sofia mostrando orgulhosa suas descobertas científicas, em Manuela lendo histórias para as bonecas, imitando suas entonações. Talvez Isabela estivesse certa. Talvez as meninas já o amassem exatamente como ele era, com todas as suas imperfeições e medos. Obrigado, ele disse suavemente. Pelo quê? Por cuidar delas. Por não desistir de mim também. Isabela sorriu. E pela primeira vez desde que a conhecera, André viu nela não apenas a babá competente, mas a jovem mulher gentil e sábia que havia escolhido dedicar sua vida a cuidar de crianças. Família não desiste uma da outra, ela disse simplesmente. A palavra família ecoou no quarto, carregada de um significado que André ainda não estava pronto para explorar completamente. Mas pela primeira vez em 2 anos, não a rejeitou imediatamente.
Talvez, apenas talvez, fosse hora de começar a construir algo novo sobre as bases do amor que já existia, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente como fazer isso. 2 semanas após o episódio da gripe, André chegou em casa na quinta-feira à noite e encontrou Isabela na cozinha, preparando o jantar das meninas. Ela cantarolava baixinho enquanto mexia uma panela no fogão, e o aroma que pairava no ar era reconfortante. Algo como frango com legumes e ervas frescas. Como foi o dia? Ele perguntou, uma rotina que havia desenvolvido recentemente. Muito bom, Isabela respondeu sorrindo. As meninas estão brincando na sala. A Helena aprendeu uma palavra nova hoje. André ergueu as sobrancelhas, curioso. Helena estava numa fase de explosão vocabular, aprendendo palavras novas quase diariamente. Qual foi? Obrigada, Isabela disse, os olhos brilhando de orgulho. Ela disse quando eu dei o lanche da tarde para ela. Bem clarinho. Obrigada, Bela. Um sorrimento involuntário surgiu no rosto de André. Helena havia sempre sido a mais comunicativa das 4, mas ouvir que estava aprendendo palavras de cortesia o encheu de uma satisfação paternal que ele não esperava. E as outras? Sofia descobriu que pode empilhar os blocos por cor, não só por tamanho. Passou a tarde inteira organizando por tons. Manuela tentou ensinar a Laura a ler o livro de figuras dos animais. E Laura... Isabela fez uma pausa dramática. Desenhou algo que realmente parece com alguma coisa pela primeira vez. O que ela desenhou? Venha ver. Isabela o conduziu até a geladeira, onde 4 desenhos estavam presos com ímãs coloridos. Este aqui é dela. André examinou o desenho de Laura. Era claramente um rosto. 2 círculos para os olhos, um traço para a boca e alguns rabiscos que poderiam ser cabelos. Primitivo, mas definitivamente reconhecível. É uma pessoa, ele disse impressionado. É o senhor, Isabela corrigiu suavemente. Ela disse papai quando terminou de desenhar. André olhou novamente para o desenho com nova perspectiva. Laura havia desenhado ele. Sua filha de 2 anos havia pensado nele durante o dia. Havia escolhido representá-lo em arte. A emoção que surgiu em seu peito foi inesperada e avassaladora. Ela pensa em mim quando eu não estou aqui? Todas pensam, Isabela disse simplesmente. Elas sempre perguntam quando o papai vai chegar, se ele vai jantar em casa, se vai ler uma história antes de dormir. André sentiu uma pontada de culpa. Quantas vezes havia chegado tarde demais para o jantar? Quantas vezes havia perdido a hora da história por causa de reuniões que poderiam ter sido adiadas? Eu não sabia que elas percebiam tanto minha ausência. Elas percebem tudo, Sr. André. Crianças são muito mais observadoras do que imaginamos. Ele olhou para os outros desenhos na geladeira. Cada um mostrava a personalidade única de cada menina. Sofia havia desenhado formas geométricas precisas. Manuela havia feito algo que parecia uma história em quadrinhos com vários personagens. E Helena havia desenhado o que claramente eram flores, com cores vibrantes espalhadas pela página. Você as incentiva a fazer isso? Incentivo elas a se expressarem, Isabela respondeu, voltando para a panela. Arte, música, contação de histórias, brincadeiras de faz de conta, tudo isso ajuda no desenvolvimento emocional e cognitivo. André assentiu, mais uma vez impressionado com o conhecimento de Isabela sobre desenvolvimento infantil. Ela não era apenas uma babá que mantinha as crianças seguras e alimentadas. Ela estava ativamente contribuindo para seu crescimento e educação. Onde você aprendeu tudo isso? Na faculdade, mas principalmente observando as crianças, ela disse. Cada uma me ensina algo novo todos os dias. O som de risadas veio da sala, e André se dirigiu para lá para encontrar as meninas. O que viu o fez parar na entrada.
As 4 estavam sentadas em círculo no tapete, aparentemente tendo uma reunião séria. Helena estava no centro, claramente liderando a discussão, enquanto as outras a escutavam com atenção. "O que elas estão fazendo?" Ele perguntou quando Isabela se juntou a ele. "Decidindo qual história querem ouvir antes de dormir", ela explicou com um sorriso. "Helena sempre lidera as votações. Ela é uma líder nata." André observou fascinado enquanto Helena gesticulava, explicando algo para as irmãs com a seriedade de uma executiva apresentando um projeto. Sofia assentiu de forma analítica. Manuela bateu palmas animadamente e Laura simplesmente sorriu, aparentemente concordando com qualquer coisa que a irmã mais velha, por alguns minutos, propusesse. "Elas têm uma dinâmica incrível", ele comentou. "Tem mesmo. É lindo de ver como cada uma encontrou seu papel no grupo. Helena lidera, Sofia analisa, Manuela harmoniza e Laura é o coração do grupo. Ela sempre percebe quando uma das irmãs está triste e tenta consolá-la." André nunca havia pensado nas filhas como um grupo com dinâmica própria. Para ele, eram 4 indivíduos que precisavam ser cuidados. Mas observando agora, podia ver exatamente o que Isabela descrevia. Uma pequena sociedade com hierarquias, papéis e relacionamentos complexos. "Papai!" Helena o havia avistado e correu em sua direção. "Decidimos, queremos a história do patinho que perdeu a mamãe." André sentiu o estômago apertar. Aquela história sempre o deixava desconfortável. Um patinho procurando pela mãe, perguntando para todos os animais que encontrava se eram sua mamãe. Era impossível não fazer paralelos com a situação de suas próprias filhas. "Tem certeza que querem essa história?" ele perguntou. "Tem outras histórias bem interessantes também." Essa! Manuela havia se juntado a Helena, e logo Sofia e Laura também estavam ao redor dele, todas concordando com a escolha. André olhou para Isabela, procurando algum tipo de orientação. Ela o observava com uma expressão compreensiva, mas não interferiu na decisão das meninas. "Tá bom", ele disse finalmente. "Vão escovar os dentes e colocar os pijamas. Depois a Isabela leva vocês para a cama e eu conto a história." As meninas saíram correndo animadamente, deixando André e Isabela sozinhos na sala. "Você não precisa contar essa história se não se sentir confortável", Isabela disse suavemente. "Não, tudo bem", André respondeu mais para si mesmo do que para ela. "É só uma história." Mas ambos sabiam que não era só uma história. Para crianças que cresciam sem mãe, a narrativa de um filhote procurando pela mãe perdida tinha um peso emocional que André ainda não se sentia preparado para enfrentar. 40 minutos depois, André estava sentado na poltrona do quarto das meninas, com o livro nas mãos e 4 pares de olhos atentos fixos nele. Isabela havia se posicionado discretamente perto da porta, pronta para intervir se necessário. Ele começou a ler, mantendo a voz firme e controlada. A história seguia o padrão familiar. O patinho saía do ninho, encontrava vários animais, perguntava se eram sua mamãe, recebia respostas negativas e continuava procurando. As meninas ouviam com atenção total, especialmente Helena, que parecia absorver cada palavra. André conseguia manter a compostura até chegarem à parte onde o patinho encontrava outros filhotes órfãos, e eles formavam uma nova família, cuidando uns dos outros. "Por que o patinho não tem mamãe, papai?" Helena perguntou subitamente, sua voz pequena mas clara. André sentiu as palavras se prenderem na garganta. Era exatamente a pergunta que ele havia temido. Olhou para Isabela, que assentiu encorajadoramente. "Às vezes..." ele começou, depois parou. "Como explicar conceitos complexos como morte e perda para crianças de 2 anos? Às vezes, as mamães precisam ir para um lugar onde não podem ficar com os filhinhos. Mas isso não significa que não amam eles."
Nossa mamãe foi para esse lugar? Sofia perguntou, com a lógica direta que a caracterizava. André sentiu o mundo girar ao redor dele. Era a primeira vez que as meninas faziam uma conexão direta entre a história e sua própria situação. Ele não sabia que elas já haviam começado a processar a ausência de uma mãe em suas vidas. Sim, ele disse, a voz quase um sussurro. A mamãe de vocês teve que ir para um lugar especial antes que pudesse conhecer vocês. Mas ela nos ama? Manuela perguntou, e André viu lágrimas se formando em seus próprios olhos. Mais do que qualquer coisa no mundo, ele respondeu, a emoção clara em sua voz. Ela queria muito conhecer vocês, cuidar de vocês, ver vocês crescerem. E onde ela está agora, ela está muito feliz sabendo que vocês são meninas lindas, inteligentes e especiais. Laura, que havia ficado quieta durante toda a conversa, se aproximou da poltrona e esticou os bracinhos para ele. André a pegou no colo e imediatamente as outras três se aproximaram também, querendo colo e conforto. Com 4 meninas de 2 anos no colo e no entorno da poltrona, André sentiu uma emoção avassaladora. Ali estavam as filhas que Ana havia sonhado em conhecer, as meninas que ela havia amado antes mesmo de vê-las, agora fazendo perguntas sobre a mãe que nunca conheceram. O papai cuida da gente porque a mamãe não pode? Helena perguntou, demonstrando uma compreensão impressionante para sua idade. Isso mesmo, André respondeu, beijando o topo da cabeça dela. E a Bela também cuida de vocês, porque todas vocês são muito especiais e merecem muito amor. As meninas processaram a informação em silêncio por alguns momentos. Então, Manuela disse algo que partiu e curou o coração de André simultaneamente. Então somos como os patinhos da história. Não temos mamãe, mas temos papai e Bela e umas às outras. A simplicidade e a aceitação na voz dela foram avassaladoras. As meninas não estavam traumatizadas pela ausência da mãe. Elas estavam processando sua realidade familiar de forma saudável e madura. Exatamente, André conseguiu dizer. Vocês têm uma família que ama vocês muito. Helena bocejou, o cansaço finalmente vencendo a curiosidade. André terminou de ler a história, agora com uma perspectiva completamente diferente. O patinho encontrava sua família não em uma mãe biológica, mas em um grupo de outros patinhos que se cuidavam mutuamente. Era uma família escolhida, construída no amor e cuidado mútuo. Quando finalmente colocou a última menina no berço, Laura, que sempre resistia mais ao sono, André se deu conta de que algo fundamental havia mudado naquela noite. Ele havia enfrentado a conversa sobre Ana sem entrar em pânico. Havia sido honesto com as filhas sobre sua realidade familiar e havia conseguido transformar uma situação potencialmente traumática em um momento de conexão e entendimento. Obrigado, ele disse para Isabela quando saíram do quarto. Pelo quê? Por não me deixar fugir da conversa, por estar aqui quando elas precisaram entender sobre a mãe delas. Isabela sorriu suavemente. Elas precisavam dessa conversa, Sr. André, e o senhor estava pronto para ela, mesmo achando que não estava. André refletiu sobre as palavras. Talvez Isabela estivesse certa. Talvez ele fosse mais forte e mais preparado para a paternidade do que imaginava. Posso fazer uma confissão? Ele disse impulsivamente. Isabela assentiu. Quando você chegou aqui, eu achei que você era apenas mais uma babá temporária. Alguém que cuidaria das meninas até eu encontrar uma solução mais adequada. E agora? André hesitou, percebendo que estava prestes a admitir algo que mudaria fundamentalmente a dinâmica entre eles. Agora eu percebo que você não é uma funcionária. Você se tornou parte da família. E não sei mais como imaginar a vida das meninas, ou a minha, sem você. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado.
Isabela o olhou com uma mistura de surpresa, emoção e algo que André não conseguiu identificar completamente. Senhor André, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Você não precisa responder nada agora. Só queria que soubesse que você é valorizada aqui, mais do que apenas profissionalmente. Isabela assentiu, claramente emocionada, mas não disse nada. Ambos entendiam que algo importante havia sido reconhecido naquela noite, algo que mudaria o rumo de suas vidas de forma irreversível. Quando André se retirou para seu quarto, deixando Isabela organizando os últimos detalhes da rotina noturna, ele sabia que havia cruzado uma linha. Não era mais apenas um empregador e uma funcionária. Eram duas pessoas que haviam se unido para criar uma família improvisada, mas real, para 4 meninas que mereciam todo o amor do mundo. E pela primeira vez, desde a morte de Ana, André se permitiu imaginar um futuro onde a felicidade não era apenas uma memória distante, mas uma possibilidade real e tangível. 3 semanas após a conversa sobre a história do patinho, André acordou numa manhã de segunda-feira com um pressentimento estranho. Havia algo diferente no ar, uma tensão que ele não conseguia identificar. Desceu para a cozinha, esperando encontrar Isabela preparando o café da manhã das meninas, como sempre fazia. Mas a cozinha estava vazia. Olhou para o relógio na parede. 7:30 da manhã. Isabela sempre estava de pé às 6, preparando tudo para o dia. Onde ela estava? O som de choro vindo do andar de cima o fez subir as escadas correndo. Encontrou as 4 meninas acordadas em seus berços, claramente com fome e fraldas molhadas, chamando por Bela com vozes cada vez mais desesperadas. Onde está a Bela, papai? Helena perguntou, quando o viu, as lágrimas escorrendo pelo rostinho. André sentiu o estômago apertar. Onde estava Isabela? Nunca havia acontecido dela não aparecer pela manhã. Pegou Helena no colo e tentou acalmar as outras 3, mas elas continuavam choramingando, claramente confusas com a quebra da rotina. Desceu até o quarto de empregada no térreo e bateu na porta. Nenhuma resposta. Abriu cuidadosamente e encontrou a cama feita, mas vazia. Isabela não havia dormido ali. O pânico começou a tomar conta dele. E se alguma coisa havia acontecido com ela? E se estava doente em algum lugar? E se havia decidido ir embora sem avisar? Voltou para o quarto das meninas, agora chorando em coro, e tentou fazer o que havia visto Isabela fazer centenas de vezes. Mas trocar 4 fraldas, enquanto as meninas esperneavam e choravam, era infinitamente mais difícil do que parecia. Sofia se recusava a ficar parada. Manuela havia começado a soluçar. Laura gritava cada vez mais alto e Helena repetia sem parar: "Quero Bela! Quero Bela!" Quando finalmente conseguiu trocar todas as fraldas, uma tarefa que levou 40 minutos em vez dos 15 habituais de Isabela. As meninas estavam com mais fome ainda. Desceu para a cozinha carregando Helena, com as outras 3 seguindo atrás dele numa procissão chorosa. Abriu a geladeira procurando o que Isabela normalmente preparava para o café da manhã delas. Havia frutas picadas em potes organizados, papinha caseira em pequenos recipientes etiquetados e mamadeiras preparadas. Pelo menos isso ele podia manejar. Mas quando tentou sentar as 4 na mesa ao mesmo tempo, o caos se instalou novamente. Manuela derrubou o pote de frutas no chão. Sofia se recusava a comer qualquer coisa que não fosse oferecida pela Bela. Laura havia começado a bater na mesa com a colher, e Helena continuava perguntando onde estava Isabela. Foi então que o telefone tocou. André atendeu com uma das mãos, enquanto tentava impedir Manuela de derramar suco com a outra. "Alô? Senhor André?" A voz era de Isabela, mas soava diferente. Fraca, cansada. "Sinto muito ligar tão cedo. É que... Isabela, onde você está? As meninas estão... Estou no hospital."
Ela o interrompeu e André sentiu o mundo parar ao redor dele. Hospital? O que aconteceu? Você está bem? Minha mãe... A voz de Isabela falhou por um momento. Minha mãe teve um infarto ontem à noite. Meu irmão me ligou de madrugada. Eu vim direto para Belo Horizonte, mas... André sentiu o alívio de saber que Isabela estava bem fisicamente e se misturar com a preocupação pela situação dela. Como ela está? Estável, mas... Os médicos dizem que vai precisar de cirurgia e depois vai ser um período longo de recuperação. Ela vai precisar de cuidados especiais. No fundo, André podia ouvir Helena perguntando mais uma vez onde estava a Bela, e sua voz deve ter passado pelo telefone porque Isabela perguntou: As meninas estão bem? Conseguiu dar café da manhã para elas? André olhou ao redor da cozinha. Havia comida espalhada pelo chão, suco derramado na mesa e 4 meninas visivelmente angustiadas porque sua rotina havia sido completamente perturbada. Estão bem, ele mentiu. Não se preocupe com elas agora. Como está sua mãe? Precisa de alguma coisa? Não sei ainda, Isabela respondeu, e André podia ouvir o cansaço na voz dela. Vou ficar aqui pelo menos até sabermos mais sobre a cirurgia. Sinto muito mesmo, Sr. André. Sei que isso deixa vocês numa situação difícil. Não se desculpe, André disse firmemente. Sua mãe precisa de você. Nós vamos ficar bem. Mas mesmo enquanto dizia isso, Sofia havia começado a chorar porque queria que Isabela cantasse a música do café da manhã. E Manuela estava tentando subir na cadeira para alcançar algo na bancada. Eu vou tentar voltar o mais rápido possível, Isabela disse. Talvez em alguns dias... Isabela, André a interrompeu. Sua mãe é prioridade. Fique o tempo que for necessário. Nós vamos nos virar. Depois que desligou o telefone, André olhou para as filhas e sentiu o peso da realidade cair sobre ele. Isabela não estaria de volta em alguns dias. Cirurgia cardíaca e recuperação eram processos longos. Ele estava sozinho com 4 meninas de 2 anos que dependiam completamente de uma rotina que ele mal conhecia. O resto da manhã foi um desastre. Sem Isabela para mediar, as meninas ficaram cada vez mais agitadas. Recusavam-se a comer direito, não queriam tomar banho e choravam por Bela constantemente. André tentou distraí-las com brinquedos, mas nada funcionava. Elas queriam a estabilidade e o carinho que apenas Isabela sabia proporcionar. Por volta das 10 da manhã, André admitiu a derrota e ligou para a agência de babás que havia usado antes de encontrar Isabela. Preciso de alguém urgentemente, ele disse quando a atendente finalmente o atendeu. 4 crianças, 2 anos de idade. Para começar hoje. Hoje? A mulher pareceu surpresa. Senhor Valente, isso é muito em cima da hora. Vou ver o que posso fazer. 2 horas depois, chegou Carla, uma mulher de 50 anos com experiência em crianças múltiplas. André sentiu um alívio momentâneo quando ela entrou na casa projetando competência e controle. Onde estão as pequenas? Ela perguntou, colocando a bolsa no chão da sala. André a conduziu até a sala de brinquedos, onde as 4 meninas estavam espalhadas pelo chão, em vários estágios de birra. Helena havia se escondido debaixo da mesa e se recusava a sair. Sofia estava sentada num canto olhando para a parede. Manuela chorava baixinho enquanto abraçava uma boneca. E Laura havia se deitado no chão e parecia ter desistido de tudo. Meu Deus, Carla murmurou. O que aconteceu aqui? A babá anterior teve uma emergência familiar, André explicou. Elas estão agitadas. Carla se aproximou de Helena primeiro, tentando coachá-la a sair de debaixo da mesa com voz alegre e artificial. Oi, linda! Sou a tia Carla. Vamos brincar? Helena recuou ainda mais para debaixo da mesa. Quero Bela! Ela gritou. Carla tentou uma abordagem mais firme. Isabela não está aqui, querida. Agora você vai brincar comigo. Não!
Helena berrou, e imediatamente as outras três começaram a chorar também, como se o grito da irmã tivesse sido um sinal. André observou Carla tentar várias táticas durante as próximas 2 horas. Ela era claramente competente e experiente, mas havia algo fundamentalmente errado. Suas interações com as meninas eram técnicas, profissionais, mas faltava a naturalidade e o carinho que Isabela demonstrava em cada gesto. As meninas percebiam a diferença. Recusavam-se a comer o almoço que Carla preparou, não queriam que ela as colocasse para dormir e continuavam pedindo por Isabela constantemente. Elas só precisam se acostumar, Carla disse para André quando ele desceu para checar como estavam as coisas. Crianças são resilientes. Em alguns dias elas vão se adaptar. Mas André podia ver o estresse nos rostinhos das filhas. Não era apenas questão de adaptação. Era como se uma parte essencial de seu mundo tivesse desaparecido. Os próximos 3 dias foram um inferno. Carla tentava manter a rotina, mas tudo parecia forçado e artificial. As meninas comiam mal, dormiam pior e passavam grande parte do tempo choramingando ou em silêncio preocupante. André tentou compensar ficando mais tempo em casa, mas descobriu que sua presença só piorava as coisas. As meninas se apegavam a ele desesperadamente quando ele chegava, mas quando precisava sair para trabalhar, o drama era ainda maior. Na quinta-feira à noite, depois de mais um dia de caos, André estava no escritório tentando trabalhar, quando ouviu Carla subindo as escadas com passos pesados. "Senhor Valente", ela disse, parada na porta com expressão exausta. "Preciso conversar com o senhor." André salvou o documento que estava digitando e se virou para ela. "As meninas ainda não se adaptaram." "Senhor Valente", Carla disse, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. "Em 20 anos de profissão, nunca vi crianças tão apegadas a uma babá específica. Não é saudável." André sentiu a defensividade surgir imediatamente. "O que quer dizer com isso? Elas não aceitam cuidados de mais ninguém, recusam comida, não dormem direito, ficam chorando por essa Isabela o tempo todo. É como se ela fosse..." Carla hesitou. "Como se ela fosse o quê?" "Como se ela fosse a mãe delas", Carla disse finalmente. "E isso não é profissional, senhor Valente. Uma babá não deveria criar esse tipo de dependência emocional." As palavras atingiram André como um soco no estômago. Isabela havia se tornado a figura materna que as meninas nunca tiveram. Ela não era apenas alguém que cuidava delas. Ela era o centro emocional de seu mundo. "O que você está sugerindo?" "Que talvez seja melhor não permitir que essa Isabela volte", Carla disse com franqueza brutal. "As meninas precisam aprender a aceitar cuidados de diferentes pessoas. Essa dependência extrema não é saudável para ninguém." André ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Carla. Do ponto de vista profissional, ela provavelmente estava certa. Era verdade que as meninas haviam desenvolvido uma dependência extrema de Isabela. Mas do ponto de vista do coração, "Vou pensar sobre isso", ele disse finalmente. Depois que Carla saiu, André ficou sozinho no escritório, enfrentando uma das decisões mais difíceis de sua vida. Deveria proteger as filhas de uma dependência que poderia ser prejudicial a longo prazo? Ou deveria reconhecer que Isabela havia se tornado algo muito mais importante que uma babá? Ela havia se tornado a figura materna que as meninas desesperadamente precisavam? O som de choro veio do quarto das meninas, seguido pela voz de Carla, tentando acalmá-las com pouco sucesso. André subiu para verificar e encontrou Helena em pé no berço, lágrimas escorrendo pelo rosto, repetindo como um mantra: "Quero Bela, quero Bela, quero Bela." Naquele momento, André entendeu algo fundamental. As meninas não estavam apenas sentindo falta de uma babá competente, estavam sentindo falta de amor, do tipo de amor incondicional e intuitivo que apenas uma figura materna podia proporcionar.
E Isabela havia se tornado essa figura. André pegou Helena no colo, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Podia seguir o conselho profissional de Carla e cortar os laços emocionais que as meninas haviam formado com Isabela. Ou podia reconhecer que algumas conexões eram tão profundas e importantes que valiam qualquer risco. "Bela volta, papai?" Helena perguntou com a voz embargada. André olhou nos olhos azuis da filha, idênticos aos de Ana, e viu ali uma necessidade que ia além do cuidado físico. Era a necessidade de ser amada incondicionalmente por alguém que escolhesse estar presente em sua vida. "Sim", ele disse, sua decisão se cristalizando naquele momento. "Bela vai voltar", porque havia percebido algo que Carla não conseguia entender. Às vezes, o que parece dependência é, na verdade, amor. E amor verdadeiro, mesmo quando complicado, era sempre melhor que a alternativa. Na manhã seguinte, André dispensou Carla. A mulher não escondeu sua desaprovação, alertando mais uma vez sobre os perigos de dependência emocional excessiva. Mas André já havia tomado sua decisão. Ligou para Isabela ainda cedo, antes que ela saísse para o hospital. "Como está sua mãe?" Foi a primeira pergunta que fez quando ela a atendeu. "Melhor, obrigada por perguntar. A cirurgia foi bem sucedida, mas..." Isabela hesitou. "Os médicos disseram que ela vai precisar de cuidados intensivos por pelo menos 2 semanas e depois fisioterapia por alguns meses. Eu não sei quando poderei voltar, Sr. André. Talvez seja melhor o senhor procurar outra pessoa mais permanente." "Não", André disse com uma firmeza que surpreendeu a ambos. "Não quero outra pessoa. Quero você. Quanto tempo for necessário para sua mãe se recuperar, nós esperamos." O silêncio do outro lado da linha se estendeu por alguns segundos. "Sr. André, isso pode ser muito tempo, e as meninas precisam de estabilidade." "As meninas precisam de você", ele a interrompeu. "Passei os últimos 4 dias vendo o que acontece quando você não está aqui. Elas não querem apenas qualquer babá, Isabela. Elas querem a mãe delas." A palavra saiu sem que ele pensasse, e quando percebeu o que havia dito, não a retirou. "O senhor disse mãe?" Isabela perguntou com a voz quase sussurrada. É o que você é para elas", André disse simplesmente. "E para mim você se tornou muito mais que uma funcionária. Você se tornou família." André podia ouvir Isabela chorando suavemente do outro lado da linha. Eu também amo elas como se fossem minhas", ela admitiu. "Mas achei que nunca poderia dizer isso, que seria inapropriado. Não há nada inapropriado em amar crianças que precisam ser amadas", André disse, sentindo uma clareza que não experimentava há anos. "Na verdade, acho que é exatamente o que Ana teria querido para elas." Depois da ligação, André tomou uma decisão que mudaria tudo. Cancelou seus compromissos do dia e dirigiu até Belo Horizonte. Não para pressionar Isabela a voltar, mas para apoiá-la no momento em que ela precisava, da mesma forma que ela sempre apoiara sua família. Chegou ao hospital no final da tarde e encontrou Isabela na sala de espera, visivelmente exausta após dias dormindo em cadeiras desconfortáveis e comendo comida de máquina automática. "Senhor André?" Ela se levantou surpresa. "O que faz aqui? E as meninas?" "As meninas estão com a vizinha, Dona Margarida. Vim ver como você está." Isabela olhou para ele como se não conseguisse processar o que estava ouvindo. "Mas por quê?" "Porque você é família", ele disse simplesmente. "E família cuida uma da outra." Nos próximos dias, André organizou tudo. Contratou um enfermeiro particular para ajudar com os cuidados da mãe de Isabela, providenciou que ela ficasse em um hospital particular com melhores condições e garantiu que Isabela tivesse um lugar adequado para descansar enquanto acompanhava a recuperação. "Por que está fazendo isso tudo?" Isabela perguntou numa das noites, quando finalmente sua mãe estava estável e eles puderam conversar com calma.
Ah, porque percebi uma coisa, André respondeu, olhando pela janela do quarto do hotel onde Isabela estava hospedada. Durante 2 anos tentei ser pai e mãe para as meninas. Tentei preencher um vazio que achava que só eu podia preencher. Mas estava errado. Ele se virou para olhá-la. Elas não precisavam que eu fosse pai e mãe. Elas precisavam de um pai que fosse realmente presente e de alguém mais que pudesse ser a mãe que elas nunca tiveram. E você é essa pessoa, Isabela. Mas eu sou apenas uma babá, ela disse, as lágrimas voltando aos olhos. Não, André disse, se aproximando e pegando as mãos dela. Você nunca foi apenas uma babá. Desde o primeiro dia, mesmo quando eu estava cego demais para ver, você foi muito mais. Você foi a pessoa que me ensinou a ser pai de verdade, a pessoa que trouxe alegria de volta para aquela casa, a pessoa que ama minhas filhas como eu sempre sonhei que alguém amasse. André respirou fundo, preparando-se para as palavras que mudariam tudo. Casa comigo, Isabela. Ela o olhou com choque total, como se não tivesse ouvido direito. O quê? Casa comigo. Ele repetiu, agora segurando firme as mãos dela. Não porque preciso de uma babá, ou porque as meninas precisam de cuidados. Casa comigo porque eu te amo. Porque você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Porque quando penso no futuro, não consigo imaginar ele sem você. Isabela estava chorando abertamente agora. André! Ela disse seu nome pela primeira vez, sem o senhor. Eu não sei o que dizer. Eu também te amo. Amo vocês todos. Mas isso é tão inesperado? Ele terminou sorrindo. Eu sei. Quando você apareceu naquela manhã dando banho nas meninas com bacias coloridas, eu achei que você era inadequada. Agora percebo que você era exatamente o que nossa família precisava. Você trouxe cor para nossas vidas, Isabela. Literalmente. Ela riu entre as lágrimas, lembrando-se daquela manhã que parecia ter acontecido há tanto tempo. As bacias coloridas, ela murmurou. Você ficou tão bravo. Eu fiquei com medo, André corrigiu. Medo de que você fizesse tudo parecer tão fácil e natural, quando eu achava tudo tão difícil. Medo de que as meninas amassem você mais do que me amavam. Medo de que você preenchesse um lugar que eu achava que deveria ser só meu. E agora? Agora sei que amor não diminui quando é compartilhado. Só cresce. E que as meninas me amam mais porque você me ensinou a ser um pai melhor. Isabela olhou nos olhos dele por um longo momento e André viu ali todo o amor, esperança e vulnerabilidade que ela havia escondido durante meses. Sim, ela disse finalmente. Sim, eu quero casar com você. 3 meses depois, quando a mãe de Isabela estava completamente recuperada, eles voltaram para São Paulo. As meninas, agora com 2 anos e meio, receberam Isabela com uma explosão de alegria que fez André ter certeza de que havia tomado a decisão certa. O casamento foi simples, realizado no quintal da mansão onde tudo havia começado. As 4 meninas foram daminhas de honra, cada uma carregando uma pequena bacia colorida, cheia de pétalas de rosas. Uma homenagem ao momento que havia mudado suas vidas para sempre. Dona Margarida, a vizinha, comentou entre lágrimas, nunca vi crianças tão felizes quanto essas 4 hoje. Durante a cerimônia, Helena, agora falando em frases completas, se aproximou do altar no meio dos votos e anunciou para todos os presentes. Agora Bela é nossa mamãe de verdade. A declaração espontânea arrancou risos e lágrimas de todos os presentes, incluindo do celebrante. Após a cerimônia, quando os convidados se espalharam pelo jardim, André encontrou Isabela, agora sua esposa, sentada na sombra da mangueira, observando as 4 meninas brincarem com as bacias que haviam usado na cerimônia, agora cheias de água para refrescar os pés no calor do verão. Em que está pensando?
Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Naquela primeira manhã, ela respondeu sorrindo. Quando você gritou comigo por dar banho nelas no quintal. Se alguém me dissesse naquele dia que isso levaria a tudo isso, eu nunca teria acreditado. André riu, pegando a mão dela e brincando com a aliança nova. Eu também não. Achei que você era completamente inadequada para nossas vidas. E era mesmo, Isabela disse, olhando para ele com olhos brilhantes. Adequada para a vida que você estava tentando construir. Mas era perfeita para a vida que vocês realmente precisavam. As meninas correram em direção a eles, todas molhadas e risonhas, querendo mostrar como haviam decorado as bacias com flores que encontraram no jardim. Olha, mamãe, Sofia disse, estendendo sua bacia azul agora cheia de margaridas. Ficou bonita? Ficou lindíssima, Isabela respondeu, beijando a testa da menina. André observou a cena. Sua esposa e suas 4 filhas rindo juntas, na sombra da árvore, as bacias coloridas espalhadas ao redor delas como símbolos de uma família que havia nascido do caos e se transformado em algo belo. E sentiu uma gratidão profunda. Havia passado 2 anos tentando dar às filhas tudo que o dinheiro podia comprar. Mas no final, o que elas realmente precisavam era algo que não podia ser comprado. Amor incondicional, presença genuína e a sensação de pertencer a uma família verdadeira. Naquela noite, depois que as meninas foram colocadas para dormir, agora em quartos individuais, decorados cada um com a cor de sua bacia favorita, André e Isabela ficaram na varanda observando as estrelas. Você acha que Ana aprovaria? Ele perguntou, a primeira vez que mencionava sua falecida esposa sem dor. Acho que ela estaria feliz por saber que vocês encontraram uma família, Isabela respondeu suavemente. E que as meninas têm todo o amor que merecem. André assentiu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Ana sempre permaneceria parte de sua história. Mãe das suas filhas, primeira mulher que amara. Mas agora ele entendia que era possível honrar o passado enquanto construía um futuro novo. Sabe o que mais me impressiona? Ele disse, puxando Isabela para mais perto. É que, como 4 bacias de plástico mudaram completamente nossas vidas. Isabela riu, aninhando-se em seus braços. Não foram as bacias, André. Foi o amor. As bacias só foram o jeito que o amor encontrou para entrar na nossa família. E ali, na varanda da casa, que agora era verdadeiramente um lar, cercados pelo som suave das respirações de 4 meninas dormindo em segurança, André entendeu que Isabela estava certa. O amor tinha o dom de transformar até as situações mais improváveis em milagres, e às vezes os maiores milagres vinham disfarçados de coisas simples, bacias coloridas, canções de ninar sussurradas na madrugada e o coração generoso de uma jovem que havia escolhido amar uma família que não era sua por sangue, mas que se tornara sua por escolha. E assim, nossa história chega ao fim. Se você se emocionou com essa jornada de André, Isabela e as 4 pequenas, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários qual parte mais tocou seu coração. Sua interação significa muito para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias que aquecem a alma e nos lembram dos valores que realmente importam na vida. Até a próxima história.